Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos esse mês de agosto vivendo o mês vocacional, no qual a Igreja, de modo especial aqui no Brasil, já por uma longa tradição, nos convida a que nós voltemos a pensar no nosso grande ideal, o ideal da nossa vocação, que nós sabemos é a vocação para o céu, para a vida eterna, que nós alcançamos através da santidade buscada naquele estado de vida para o qual Deus escolheu cada um de nós. O cristão nunca pode perder a sua motivação. E a motivação vem justamente de sempre renovar o entusiasmo na busca do ideal. E essa semana, dentro desse contexto do mês vocacional, é a semana dedicada especialmente à vocação à vida consagrada. Primeira semana, na qual celebramos São João Maria Vianney, foi a vocação sacerdotal. Semana passada, com o Dia dos Pais, abriu a Semana Nacional da Família, a família berço de todas as vocações, todos nós somos família, e hoje a vocação consagrada. Qual é o começo do nosso chamado à santidade? O primeiro chamado à nossa santidade, ele aconteceu quando nós fomos batizados. Então, a raiz de toda a vida do cristão é o seu batismo. Na medida que nós somos fiéis àquela primeira graça do batismo, e morrendo ao pecado cada dia, procuramos crescer nas virtudes cristãs, aumentar essa graça por meio da prática da virtude, da oração, da recepção dos santos sacramentos, então nós vamos nos santificando até chegarmos à glória do céu. Então nós somos todos chamados à santidade por sermos batizados. E nós sabemos muito bem que no meio do mundo há muitos desafios para sermos santos. Vocês que vivem então envolvidos com os trabalhos e com os assuntos temporais, materiais, sabem disso. E mesmo nós padres diocesanos, nós padres de paróquia, estamos sempre em contato com o mundo, nós também temos muitas vezes essas dificuldades de enfrentar o apostolado no meio desse mundo. Por isso que, entre os cristãos batizados, Nosso Senhor costuma chamar alguns, que Ele escolhe por uma vocação especial, para procurarem viver de modo mais perfeito o seu batismo. Então Deus os chama para se consagrarem a Ele, deixando o mundo. Esses são os religiosos e as religiosas, como nossas irmãs, por exemplo, que deixam sua casa, sua família, vão para um convento ou mosteiro e ali abandonam o mundo professando os 3 votos evangélicos. Aquela vez que no Evangelho, aquele jovem rico perguntou a Jesus: Mestre, que devo fazer para ir para o céu? Jesus falou com ele: olha, obedeça os mandamentos. Quais mandamentos? Aí Jesus lembrou bem: honrar pai e mãe, não matar, os 10 mandamentos. Aí o jovem falou: Mestre, desde pequeno que eu cumpro tudo isso. E era verdade, aquele jovem era um jovem muito bom. Aí diz o Evangelho, Jesus, olhando para ele, o amou, com um amor de predileção, e disse: só te falta uma coisa. Para ele, o que era? Vai, vende tudo que você tem, dá de esmola para os pobres, depois vem e segue-me. Aí diz o Evangelho que aquele jovem era muito rico e ele ficou muito triste e não seguiu Jesus. Não queria desfazer-se do que ele tinha. Aquele jovem foi vocacionado a uma vida consagrada a Deus. Os religiosos fazem isso, eles deixam o mundo e fazem o que? Se consagram nos conselhos. Os mandamentos são para todos nós temos que cumprir os mandamentos para ir para o céu. Mas os religiosos abraçam os conselhos. Jesus ordena os mandamentos, mas os conselhos, como o nome já diz, Ele aconselha, Ele convida a pessoa para uma vida mais perfeita. E quais são os 3 conselhos evangélicos? Pobreza, castidade e obediência. Então o religioso e a religiosa, eles professam um voto a Deus de se comprometer a uma vida pobre, obediente e casta por amor a Cristo. Deixam o mundo para seguir essa vocação. Então essa é a vocação consagrada. E assim entregam a sua vida a Deus através de muitas ordens, congregações religiosas que a igreja tem com diversos carismas,
para ser um sinal da santidade da igreja no mundo e já começarem nesse mundo a antecipar o que vai ser a vida do céu. Porque a vida de pobreza é o desapego das coisas terrenas, dos bens materiais. O religioso não tem nada próprio pessoal. A vida de obediência é submeter-se a obedecer a Deus na pessoa do próprio superior, da casa religiosa no caso. E a vida de castidade é o coração indiviso para amar somente a Deus. Nesse ponto, por exemplo, os religiosos têm uma vida mais perfeita que o padre, porque o padre só tem voto de castidade. O padre de paroquial como nós, assim, de diocese, não tem voto nem de pobreza e nem tem voto de obediência. Tem promessa ao bispo. O religioso, nesse ponto, tem mais perfeição, porque tem 3 votos. É uma vida mais perfeita. Então, é uma semana muito bonita para nós rezarmos pelas irmãs, por todos os religiosos, religiosas, que, vivendo a sua vocação, testemunham para nós, através da sua consagração a Deus, a santidade da igreja. E dedicam-se o quê? A trabalhar na paróquia, como as irmãs aqui, trabalham na catequese, no colégio, na sacristia, ou com os idosos. Tem também aqueles que são contemplativos, que cuidam somente da oração nos mosteiros, recolhidos em penitência e oração pelo mundo. O nosso santo de hoje é um exemplo disso. São Jacinto, ele é um santo polonês, lá de Cracóvia. Ele era padre, era cônego da Catedral de Cracóvia, desde muito novo, era muito fervoroso, era muito assim querido na diocese de Cracóvia, e ele decidiu, já padre, que era um padre de diocese, como eu assim nesse caso, lá na Catedral de Cracóvia, decidiu deixar tudo para ser religioso. Então, além de padre, ele foi também ser um religioso, ele foi ser dominicano. Lá no século XIII, então ele foi para Roma e conheceu São Domingos, que tinha fundado essa ordem. E lá, então, ele recebeu o hábito das mãos de São Domingos e ele, então, deixou de ser um padre diocesano para ser um padre religioso. E São Domingos o mandou de volta para a Polônia e ele fundou os primeiros conventos dominicanos lá na Polônia. A ordem dominicana na Igreja Católica é dedicada especialmente à pregação, à contemplação e à pregação. É dela que, fundada por São Domingos, é dela que veio São Tomás de Aquino, que era dominicano, e muitos outros grandes santos dessa ordem religiosa. Então ele voltou, ele fundou 6 conventos lá na Polônia. Quando nós fomos na última jornada da juventude, na penúltima, lá em Cracóvia, nós visitamos o convento e a igreja que ele fundou lá no século XIII, a gente pode visitar lá, fundada por São Jacinto. Então ele dedicou sua vida ali. E a igreja honra muito São Jacinto, que durante 40 anos ele foi religioso dominicano e ele nunca perdeu o fervor da sua vocação. Era um homem de oração, um homem fervoroso e um grande pregador da palavra de Deus que fez um bem imenso ao seu povo, lá na Polônia. E Deus abençoava a sua pregação com muitos milagres. Uma vez, ele estava com um grupo de frades para atravessar um rio nas suas pregações, e era um tempo de muita chuva, o rio tinha transbordado. E não tinha ponte, não tinha como passar. Então ele estava lá, os dominicanos têm um hábito branco e uma capa preta por cima do hábito quando viajam. Então ele pegou a capa, jogou a capa no rio, chamou os frades, subiram na capa e milagrosamente atravessaram o rio em cima da capa de pano. Foi um dos milagres famosos de São Jacinto, a travessia do rio lá na Polônia sobre a sua capa de religioso. E assim muitos milagres Deus fazia para aprovar a pregação desse grande servo de Deus, que é o louvor da igreja. Por 40 anos nunca perdeu o fervor na sua vocação. Então peçamos hoje a Ele, interceda por nós, cada um de nós na sua vocação, não é o sacerdote, as irmãs, você que é leigo, leiga, casado, solteiro, na sua vocação, que nunca perca o fervor e o ideal, para que nós, assim perseverando, possamos um dia nos reencontrar com nossos falecidos. Hoje é a missa das almas, lembramos daqueles que já partiram desse mundo, pedimos a Deus que possa dar a eles a recompensa por seu esforço nesse mundo, para serem fiéis à sua vocação, e que nós todos, na perseverança e fidelidade, possamos com eles um dia estarmos na glória do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.